Olá! Hoje vamos dar uma olhada mais de perto em Gênesis 19. É aquela história bem conhecida, né? Sodoma, Gomorra, Ló. Vamos usar uns comentários bíblicos, o Maná Online e o Adventista, para tentar cavar um pouco mais fundo. A ideia é, sabe, ir além do que todo mundo já ouviu. Tentar entender as motivações, o que realmente estava acontecendo ali e por que veio a destruição. Talvez seja diferente do que a gente imagina. Ok, para começar o contexto, né? Sodoma. Era um lugar rico, muito fértil, tipo um paraíso quase. Só que essa riqueza toda, essa prosperidade, parece que trouxe junto uma ociosidade, talvez. Exato. E essa fartura, essa vida mais folgada, bom, uma das fontes que a gente consultou sugere que isso pode ter sido um solo fértil para a corrupção moral, sabe? Para o egoísmo. É interessante pensar nisso porque a visão bíblica muitas vezes liga o trabalho, a ocupação útil, ao desenvolvimento do caráter. A falta disso lá parece ter tido o efeito contrário. E aí que chegam os visitantes, os anjos, né? Disfarçados. E o Ló, que era sobrinho do Abraão, ele age diferente. Ele mostra hospitalidade, insiste para que fiquem na casa dele. Sim, as fontes indicam que ele provavelmente já sacou o clima pesado da cidade, o perigo que os visitantes corriam ali fora. Ele deve ter percebido. E o perigo não demora a aparecer, né? Os homens da cidade cercam a casa. É uma cena horrível. Eles exigem os visitantes com violência, para abuso sexual, bem direto, bem cru. E no meio desse caos, Ló toma uma atitude desesperada. Oferece as próprias filhas no lugar dos hóspedes. É chocante. Muito chocante. As análises que vimos apontam que isso mostra duas coisas: o peso enorme que a hospitalidade tinha naquela cultura, mas também o nível de desespero da situação. É difícil até de imaginar. Uma medida extrema mesmo. Sem dúvida. Faz a gente pensar até onde iam esses códigos de honra, né? Mesmo que a proposta seja moralmente condenável para nós hoje. E logo depois vem a intervenção divina, os agressores ficam cegos. Mas o mais impressionante para mim é que, mesmo cegos, eles continuam tentando achar a porta, sabe? Persistem naquilo. Nossa, Sugere que a cegueira não era só física, né? Era uma cegueira espiritual também, uma incapacidade de ver o erro mesmo com algo sobrenatural acontecendo ali. é verdade. E aí a gente chega num ponto que talvez surpreenda muita gente. Qual foi o pecado que realmente levou à destruição? Porque a gente sempre ouve falar da imoralidade sexual, que era óbvio ali, mas uma das fontes, citando Ezequiel 16:49, aponta para outro lado. Sim, isso é crucial. Fala de orgulho, fartura de comida, vida despreocupada e, olha só, não ajudar os pobres e necessitados. A outra fonte meio que concorda com essa visão mais ampla também. Exatamente. E, complementando, a fonte Maná Online traz Tiago 4,17. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quer dizer, a indiferença social, sabe? A omissão, ter recursos, ter fartura e não ajudar quem precisa, isso foi um fator pesado na condenação de Sodoma. Então não era só o ato em si, mas a omissão também. Pois é, a crítica vai além do comportamento individual e atinge a própria estrutura social egoísta deles. Negligência mesmo. Puxa, e aí a destruição é anunciada. Ló parece hesitar, né? Talvez apegado à vida ali, aos bens. Sim, ele demora. E os anjos precisam literalmente arrancar ele, a esposa e as filhas da cidade. A ordem é clara: fujam e não olhem para trás. Mas a esposa de Ló, ela desobedece, olha para trás. É. As fontes até especulam um motivo, né? Apego aos bens, saudade da vida ou talvez até rebeldia, não se sabe ao certo. Mas o resultado Vira uma estátua de sal, um símbolo muito forte, né? Das consequências de ter o coração dividido, de não se entregar totalmente à salvação oferecida, a dificuldade de romper com o passado. sim, uma imagem poderosa e a tragédia não para por aí, infelizmente. Não mesmo. Já refugiados numa caverna, as filhas de Ló, bom, talvez por medo do futuro, por acharem que não teriam mais como ter descendentes, ou por uma fé abalada mesmo, elas embriagam o próprio pai e cometem incesto para garantir a descendência. Puxa vida. Daí nascem os Moabitas e Amonitas, povos que depois se tornariam adversários de Israel. Mostra como decisões tomadas no desespero, na falta de fé,
podem ter ecos por gerações, né? É verdade, consequências duradouras. Então, o que a gente tira disso tudo? Essa análise de Gênesis 19 com base nessas fontes mostra que a história é mais complexa. Condena sim a imoralidade, claro, mas vai fundo na questão da indiferença social como um pecado grave. Alerta para o perigo do apego às coisas materiais, da complacência com o mal ao redor e as consequências trágicas de escolhas feitas sob pressão ou por falta de fé. Exatamente. Os pontos principais que saltam são o valor da hospitalidade genuína, a crítica forte de Deus ao orgulho e à negligência com os pobres, como Ezequiel apontou, também o perigo de olhar para trás, de ficar preso ao que deveria ser deixado, e como um ambiente corrompido pode afetar até quem tenta resistir, como a própria família de Ló. Faz todo sentido. E para a gente terminar, fica uma reflexão, né? Sem apontar dedos, claro. Mas pensando nisso, se a indiferença no meio da fartura foi um pecado central lá em Sodoma, como hoje em dia, num mundo com tanta desigualdade, tantas distrações, se pode evitar essa armadilha? Essa vida despreocupada que acaba ignorando quem está precisando ao lado. É algo para se pensar.